terceira e última parte da entrevista com Marcelo Copelo, especialista em vinhos. Marcelo, qual foi o melhor vinho que você já tomou? Difícil, porque eu tomo muita coisa boa, felizmente, em estilos totalmente diferentes. Eu posso citar que esse ano, por exemplo, eu participei de uma prova rara em Portugal, de uns 40, 50 vinhos, que chamava-se 100 anos de Portugal. Todos de altíssima qualidade. 1890 a 1990. Então eu provei um vinho da Madeira de 1890 que estava espetacular. E você provou todos? Todos, eram 40, 50 vinhos, sim. Que maravilha, né? Eram jornalistas de vários países, eu era o único da América Latina provando esses vinhos e foi inesquecível. E o pior? O pior, eu provei uma vez um vinho do Ceará, chamado, não vou dizer o nome, Tá. mas a rolha era um negocinho desse tamanho assim, e foi difícil de colocar na boca. Ô, Marcelo, explica pra gente qual é a diferença, o que deve ser levado em conta para a escolha do tinto, branco ou rosé? Na hora de combinar com comida? Também. Qual é a diferença quais são as diferenças entre eles e como combinar com a comida? Bom, basicamente correta? já é fácil de entender, na cor. A cor. Cor. Como é que a cor vem do vinho? A cor do vinho tinto está na casca da uva. É possível fazer vinho branco de uva tinta desde que você não use a casca. Se você Sei. esmagar suavemente um bago de uva, você vai perceber que o bago em si, a carne da uva, não tem cor e a cor está na casca. Então, se você separar bago e casca e macerar só o bago, você faz um vinho branco de uva tinta. Por esse princípio, você faz o tinto com as cascas, o branco sem as cascas, ou de uvas brancas, que é o mais comum, e o rosé com parcial maceração das cascas. Então, você usa um pouquinho das cascas para fazer o vinho rosé. O rosé não é artificial, ele é produzido... Não, é natural. É natural. Digamos que ele é um subtipo do tinto. Ele é um vinho tinto com menos cor. E ele, na hora de harmonizar, está no meio do caminho também. Sei. Eu acho que, para harmonizar vinho tinto, o Pra clássico é carne vermelha. Carne vermelha. Carne vermelha é sempre com vinho tinto, não Com vai tinto. ter opção de carne vermelha com vinho branco. Sei. Carne vermelha de boi, que eu digo. O vinho rosé é muito versátil, ele vai ficar bem com sobremesas às vezes frutos do mar, pratos orientais, ele fica espetacular, paella, um monte de coisa boa com vinho rosé. Ele é bem versátil. O branco também é versátil, acho que o menos versátil é o tinto, porque ele tem tanino, e o tanino seca, trava, pode brigar com o prato. O prato tem que ser adaptado ao tinto, digamos. Vinhos, pratos estruturados, carnes, tempero, etc. O branco, claro que frutos do mar é o mais típico, mas eu posso dar exemplos de frutos do mar que não vão com branco ou podem ir com tinto. Por exemplo, bacalhau. Se você fizer um bacalhau, goma de sá, por exemplo, com azeitonas, etc., tinto. Tinto. Atum, se você fizer um atum com tomate, alcaparras, mediterrâneo, tinto. Se você fizer o atum, por exemplo, modo oriental, com frutas, abacaxi, manga, picante, branco. O tinto não vai ficar bem com o doçura e a fruta, a acidez da fruta. Nossa, muita coisa. O que mais? Anchova é um peixe. Anchova é um peixe que pode ir com branco ou com tinto. Uma anchova também pode ser feita com elementos que lembrem, que puxem o vinho tinto, como azeitona, alcaparra, tomate. Ou pode ser feita com elementos que lembrem vinho branco, mesmo a moda do atum, com picância de pimenta ou acidez de fruta, doçura. Você dá essas informações no teu site? Não tão arrumadinho assim, mas tem em matérias. Quem visita tem matérias. o teu site, Marcelo, encontra o quê? Que tipo de informação? Eu tenho minhas colunas semanais, eu tenho meus cursos, agenda de cursos, eu tenho utilidades como tabela de safras, eu tenho uma seleção anual de vinhos. Todos os anos eu provo cerca de 5 mil vinhos. 5 mil? 5 mil. É um Você trabalho... dá quanto por dia? Eu não tenho... Vamos fazer a conta. E por mês dá uma conta boa. Na prática não é assim tão arrumadinho. Eu provo às vezes 100 num dia e 0 no outro. Eu tive concurso de vinhos da Expo Vinhos agora, foram 190 vinhos em 2 dias, quer dizer, 90 por dia, mais ou menos. E no dia seguinte, segunda-feira, eu provei só 2 ou 3 vinhos. Quer dizer, então essa média não é tão irregular assim. Então visitem um mar de vinho. Então eu provo 5 mil vinhos por ano, desses 5 mil eu seleciono 200 todos os anos, em faixa de preço e tipos diferentes. E quem me recomenda uma boa compra, eu falo, vá no site, seção de vinhos, melhores do ano, e eu faço isso há 9 anos. Ano que vem comemoro 10 anos de melhores do ano. Marcelo, e você tem, nos teus cursos, você associa vinho e cinema, vinho e bossa nova. Isso é ótimo. Para concluir, eu adoro conta o fazer que você faz, como é que são esses Olha, cursos? eu costumo dizer o seguinte, o vinho é só um líquido, a emoção está em quem bebe.
Então, se você é um cineasta ou um cinéfilo, você vai ver cinema no vinho. Se você é um músico, você vai ouvir acordes, notas maiores e menores. Se você é um arquiteto, você vai ver estruturas. Se você gosta de moda, você vai ver caimento, equilíbrio também das roupas no vinho. Então, você vai enxergar no vinho o que você quiser. Você vai se ver no vinho. O vinho é um espelho. Então, por que não combinar o vinho ou usar a linguagem do cinema ou da música ou da moda para descrever um vinho? Eu dou cursos com isso, exatamente. Eu conto a história do cinema através da história do vinho. Ou vice-versa. Faço um paralelo com a história do cinema e a história do vinho. Eu comparo a arte de fazer cinema à arte de fazer vinho. Um diretor é um enólogo, porque ele mistura a performance dos atores. As uvas são os atores. Eu posso ter um ator mais talentoso, como o Cabernet Sauvignon, que é versátil. Eu posso ter um ator mais truculento, como o Mataná, que seria um Stallone, um Schwarzenegger, por exemplo. E assim por diante. Muito bom. Você ainda não fez vinho e jornalismo? Não fiz ainda, uma boa... Pode me inscrever. Sim, por favor. Marcelo, muito obrigado pela Obrigado a entrevista. você. Foi uma aula pra Obrigado, gente, tá? obrigado. Muito boa. Obrigado. Vai voltar mais vezes. Obrigado. Até a próxima. Terminamos aqui a entrevista com o especialista em vinhos, Marcelo Copelo. Também aqui em veja.com, conheça a face divertida dos homens que governam países no Baú de Presidentes.